Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 68. Hoje a gente está na página 168, Siman Kuf Samechalef 161, Alachot de 12 a 14. Então a gente está no Siman 161, continuando a falar sobre as leis de Hatzitza, o que é considerado interrupção entre quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, para não ter na mão alguma coisa que interrompe entre a água e a mão. E como a gente falou no final do Shiur de ontem, hoje a gente vai falar sobre os anéis. Então, se uma pessoa usa um anel na mão, ele precisa tirar na hora que ele vai fazer Netilat Yadayim. Por quê? O anel é considerado uma Hatzitza. E aí tanto faz se o anel está bem justo na mão, ou se ele está um pouco frouxo, um pouco largo. De qualquer maneira, ele é considerado como Hatzitza. Porém, está escrito nos poskim que tem uma coisa aqui. Que o quê? Se a mulher tira o anel de vez em quando, por exemplo, quando ela vai fazer massa, quando ela vai fazer pão e ela vai mexer a massa, e ela costuma tirar o anel para poder mexer na massa. Ou se ela vai fazer algum outro tipo de trabalho que, por causa disso, suja o anel, então isso é chamado que ela makpidah e ele é considerado hatzitza. Porém, se ela fica com o anel mesmo na hora que ela vai fazer massa ou algum outro tipo de trabalho que é assim, isso não é considerado hatzitza. Agora, se o costume da maioria das mulheres é tirar o anel quando vai fazer massa, e mesmo que ela própria não tira, como a gente falou lá atrás, eu vou lechumra para ter uma postura mais estrita, eu vou atrás do costume da maioria das pessoas, mesmo que a própria pessoa não tenha. E aí, se a gente vai olhar, o Beit Yosef traz, em nome do Rosh, que traz isso em nome do Ravad, que mesmo que a pessoa não faz questão de tirar a todo momento, igual o caso aqui do anel, se a pessoa de vez em quando faz questão de tirar, isso já é o suficiente para eu considerar a coisa uma hatzitza. Então, quer dizer, a gente falou que para ser hatzitza tem duas condições. Quer dizer, uma das duas condições já é considerado hatzitza pelo menos midrabanan, que é o quê? Ocupa a maioria da área a ser purificada, no caso aqui a mão, e segunda é que a pessoa faz questão de tirar. Agora, se ele não tem nenhuma das duas, quer dizer, nem ocupa a maioria, e nem a pessoa faz questão de tirar, aí não é hatzitza. O anel, a princípio, não ocupa a maioria, obviamente que não. A pessoa faz questão de tirar o anel, então isso que o Ravad veio e trouxe, que se a pessoa tira eventualmente o anel para algumas coisas, então isso é considerado que makpid e é considerado uma hatzitza. E aí, com base nisso, a gente trouxe aqui que se a pessoa não tira nem para fazer trabalhos que teoricamente sujariam o anel, como por exemplo fazer a massa, então aí é chamado que não makpid e não é hatzitza. Porém, como a gente trouxe no comecinho do Siman, essas leis de hatzitza tem uma machloket nos poskim, se eu vou atrás do que a própria pessoa faz, e se ele não está nem aí, então não é hatzitza, ou se eu vou atrás do que é o costume da maioria das pessoas. E aí a gente viu lá atrás que tinha a machloket nos poskim, como entender em relação a isso, e a gente falou que lá Halachá a gente pega ambas as situações da maneira mais estrita. Quer dizer que se a própria pessoa makpidah, mesmo que a maioria não makpid, isso é considerado hatzitza. E a mesma coisa também ao contrário. Se a maioria das pessoas makpid, mesmo que a própria pessoa não está nem aí, isso também eu considero como hatzitza, como a gente falou lá atrás no começo do Siman. Então, por isso, a mesma coisa vale em relação a Netilat Yadayim, em relação ao anel. Se a maioria das pessoas faz questão de tirar o anel para ele não estragar, para ele não sujar, quando vai fazer alguns certos serviços, então aí isso é considerado uma hatzitza, mesmo que a pessoa não está nem aí. E se a maioria das pessoas não está nem aí, mesmo que se a pessoa não está nem aí também, então aí não é hatzitza. Mas se a pessoa faz questão de tirar, mesmo que a maioria das pessoas não faz questão de tirar, eu considero isso uma hatzitza.
Então, quer dizer, eu vou da maneira mais estrita, lechumra. Quer dizer, em relação a se a maioria das pessoas faz questão de tirar, é proibido. Se a própria pessoa faz questão de tirar, mesmo que eu não estou junto com a maioria das pessoas, aí também é proibido. Só vai ser permitido se ou nas pessoas é algo meio que equivalente, aí eu vou atrás do que a própria pessoa faz, ou se a maioria das pessoas não faz questão de tirar e a própria pessoa também não faz questão de tirar. Agora, em relação na prática, então o Lezion escreve, Rav Ben-Zion Abba Shaul, que hoje em dia o costume é que ninguém faz questão de tirar o anel. Então, mesmo quando a pessoa vai fazer a massa ou mexer com coisas que eventualmente sujam, normalmente as pessoas não se preocupam tanto assim com o anel, e o costume da maioria das pessoas é não tirar o anel. Assim está escrito no Or Lezion, Rav Ben-Zion Abba Shaul. O Alachá Brura, o Rav David Yosef, filho do Rav Ovadia Yosef, ele discorda do Or Lezion. Ele fala, como assim? Eu vejo que boa parte das pessoas sim tiram o anel, principalmente quando vai fazer algumas coisas que podem acumular sujeira, que podem fazer, etc. Que ele falou, eu vejo que as pessoas sim costumam a tirar o anel. E se a gente olha, vê, muitas pessoas aí também daria um pouco o tipo de anel, coisa como exatamente a gente vai ver mais para frente, mas o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas sim tiram os anéis para fazer várias coisas, principalmente ali o exemplo que está trazido nos poskim, que é quando a mulher vai fazer massa de pão. Então, se realmente as mulheres tiram para fazer massa de pão, então aí ele é considerado chatzitza e eu preciso tirar o anel para fazer netilat yadayim. Só que, como eu trouxe, está escrito aqui no livro, que isso varia de lugar para lugar. Se nos lugares a maioria das pessoas costuma tirar o anel, então ele é considerado chatzitza. Se as pessoas fazem a massa mesmo com o anel, não é chatzitza. Quando um lugar, o costume é mais ou menos meio a meio, quer dizer, não é que a gente conta as pessoas exatamente metade, mas que você tem grande número aqui, grande número ali, isso é relativamente equilibrado, aí eu vou atrás do que é a própria pessoa. Se a própria pessoa não está nem aí, ela pode usar na hora de Netilat Yadayim. Se a própria pessoa faz questão, ela precisa tirar o anel para fazer Netilat Yadayim. Então essa foi a halakha número 12. Agora, a halakha número 13. É aqui. Se eu tenho uma pessoa que, se ela fosse fazer massa, ela tiraria o anel. Mas ela não faz massa. Nunca faz massa. De modo que ela não tira o anel nunca. Então, aí eu falo que o anel não é considerado chatzitza, porque todo o conceito de chatzitza que a gente falou na halakha anterior é baseado no que o Ravad falou, que já que a pessoa faz questão de tirar de vez em quando, então isso é considerado chatzitza. Então ele fala assim, a pessoa aqui, se ela fosse fazer alguma coisa assim, ela faria a questão, mas ela nunca faz. Então ela nunca tira o anel. Já que ela nunca tira o anel, mesmo que ele está apertado na mão, isso não é considerado chatzitza. Então, a fonte para essa halakha, como está trazido aqui na nota, é o Marshal, o Rav Shlomo Luria, ele no Yam Shel Shlomo, em Chulin, e também o Gan HaMelech traz a mesma coisa aqui. Apesar de que o anel é considerado uma chatzitza para alguém que usa e de vez em quando ele tira, mas ele falou assim, ele traz exemplo, se é um homem, quer dizer, ele falou assim, mulher normalmente trabalha na cozinha, etc., acaba fazendo a massa. O homem, ele nunca faz pão. Então ele não mexe na massa. E aí ele traz que, já que ele nunca faz pão, ele nunca mexe na massa, por isso ele nunca tira o anel, então por isso para ele isso não é uma chatzitza. Mesmo que se ele fosse fazer massa, ele eventualmente removeria o seu anel, ele não ficaria com o anel ali, mas já que ele nunca faz a massa, ele não
é considerado uma chatzitza para ele, ele pode fazer netilat yadayim com o anel na mão. E apesar de que o Marshall, quando falou sobre isso, ele falou só sobre homens, o Sidrei Tahara fala que se tem uma mulher que por N motivos ela nunca faz massa, a mesma coisa se aplica para ele. Não é porque ele é homem, ela é mulher, que aí ele falou assim, olha, a gente olha para a pessoa, ele se envolve com esse tipo de atividade que ele precisa tirar o anel ou não? Quer dizer, se ele tiraria o anel quando ele fosse fazer uma atividade que é um pouco mais desgastante, mas ele nunca faz isso, então ele não precisa tirar o anel. E aí, quer dizer, ele não precisa tirar o anel nem para entrar Tadaim. E o Ben Ish Chai traz que a Halakha é conforme esse Sidrei Tahara, e assim também o Rav Ovadia Yosef no Taharat Habayit traz vários acronim que concordam com isso. E, apesar de que teve gente que queria discutir com o Sidrei Tahara, o Rav Ovadia defendeu ali, chegou à conclusão que o Sidrei Tahara tem razão, conforme o Marshall, mesmo que a pessoa, mesmo que se ele fosse fazer massa, ele removeria o anel, já que ele nunca faz massa e por isso ele nunca remove o anel, então não é considerado chatzitza. Agora a gente vai para a Halakha 14. Halakha 14 fala que se a mulher está usando um anel, que o anel tem uma pedra preciosa. Então, mesmo que outros anéis ela não remove na hora de fazer a massa, esse anel com a pedra preciosa, ela tem medo de estragar e por isso ela makpidá em tirar ele. Então, esse anel é considerado chatzitza e por isso ela precisa tirar para poder fazer netilat yadayim. Se mesmo assim ela nunca tira esse anel, mesmo que ela for fazer a massa ou fazer alguma atividade, ela não está nem aí, mesmo que vai sujar a pedra preciosa, aí ela poderia manter ele para netilat yadayim, mas de novo, aí a gente tem que ver qual que é o costume da maioria das pessoas em relação a esse tipo de anel. Quer dizer, se a maioria das pessoas costuma tirar esse tipo de anel para fazer massa, porque eles estão preocupados que a pedra preciosa vai sujar, é valiosa, etc., querem proteger, então aí isso é considerado chatzitza para netilat yadayim. E o Ben Ish Chai traz justamente que isso, apesar de que anéis comuns, às vezes as pessoas não tiram, quando é um anel que tem alguma pedra, alguma coisa mais valiosa assim, ali é comum que as pessoas vão retirar o anel para poder fazer alguma coisa que envolve alguma coisa que vai acabar sujando, então por isso precisaria tirar também para netilat yadayim. Então, em relação a isso, o Orlezion escreve que, aí, mais ou menos indo de acordo com a linha que a gente viu dele na nota, 2 notas atrás, o Orlezion escreve que hoje em dia a gente vê que as mulheres não costumam tirar o anel, mesmo que eles têm pedras preciosas. E por isso ele falou que o anel não seria chatzitza e pode fazer netilat yadayim com o anel na mão. Só que, mesmo de acordo com a opinião do Rabbi Zion Abba Shaul, como a gente falou atrás, se eu tenho uma pessoa que ela sim faz questão de tirar o anel, então para ela isso vai ser chatzitza. E apesar de que o Rabbi Zion Abba Shaul escreveu, a gente vê que boa parte das pessoas, principalmente, sei lá, quando tem um anel com uma pedra preciosa, muito valiosa, alguma coisa de diamante ou coisa assim, ninguém vai usar esse tipo de anel na hora que a pessoa vai fazer alguma coisa que suja, que depois ele vai ter que limpar, polir, etc. Normalmente as pessoas prezam um pouquinho mais por causa de quando elas têm esses tipos, alguma coisa mais valiosa. E aí, se realmente hoje em dia a situação é assim, então aí, de qualquer maneira, o anel com pedra preciosa vai ser chatzitza. Porque como a gente falou lá atrás, mesmo coisas que a própria pessoa não está nem aí,
quando a maioria das pessoas se preocupa em tirar isso, isso é considerado Hatzitza. Então, por isso, se eu falar que a maioria das pessoas evita fazer trabalhos que podem desgastar, sujar, etc., com um anel que tem uma pedra preciosa, então isso seria considerado Hatzitza e a pessoa precisa tirar para fazer Netilat Yadayim. Então, e aí, quer dizer, assim que ficou a halakha, a gente falou, depende um pouquinho. Mas se a maioria das pessoas não faz massa, não mexe com alguma coisa que suja, etc., quando está usando esse tipo de anel, então isso é considerado para Hatzitza, para Netilat Yadayim, de qualquer jeito. Se a maioria das pessoas usa assim, usa de qualquer jeito, não tira, aí eu vou atrás do qual que é a preferência pessoal da pessoa. Se ela também não tira, ela não precisa tirar para Netilat Yadayim. Se ela mesma tira, mesmo que a maioria das pessoas não tira, aí ela precisa tirar para fazer Netilat Yadayim. Então essa aqui ficou a regra em relação a Hatzitza. Agora, Bezat Hashem, no próximo shur, a gente vai continuar ainda falando um pouquinho mais sobre anéis, mas hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.